Olá, tudo bem com você? Nós vamos conversar hoje sobre a identificação de peças. É uma aula-chave que eu procuro demonstrar o procedimento, a estrutura do judiciário e as peças possíveis, desde a origem da reclamação trabalhista até a fase recursal e, consequentemente, a fase de execução. A linha do tempo faz toda a diferença nesse momento. Então, vamos ao nosso quadro, aula de identificação de peças, como eu sempre deixo os meus contatos. Lembrando do meu WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter e Periscope, pode anotar e depois mandar mensagem. Vamos lá. Primeira coisa, para falarmos da organização, para falarmos da peça processual, precisamos falar da organização da Justiça do Trabalho. Ela é parte integrante do Poder Judiciário. Por ser parte integrante do Judiciário, ela tem uma estrutura específica e, no caso da nossa Justiça, ela é exclusiva. O topo da nossa Justiça é o TST, temos abaixo os TRTs e os juízes do trabalho. E essa Justiça é estruturada na seguinte dinâmica. Como sempre, no topo do Judiciário, nós temos o Supremo Tribunal Federal. Temos a figura do lado da Justiça Comum e Justiça Especial. Então, a Justiça Comum está desse lado. E a Justiça Especial é composta pela Justiça do Trabalho, Militar e Eleitoral. Na Justiça do Trabalho, como eu disse, o topo é o Tribunal Superior do Trabalho, que é composto por 27 ministros, com idade de ingresso mais de 35 até 65 anos, sendo 4/5 juízes dos tribunais e 1/5 membros do Ministério Público do Trabalho ou da OAB, o chamado Quinto Constitucional. Os tribunais regionais do trabalho, nós temos 24 regiões, 24 TRTs no país. O número mínimo de 7 juízes do tribunal, aqui eu falo em juízes do tribunal porque é o nome que a Constituição dá, mas na verdade são os desembargadores. Esse nome desembargador, pela Constituição, é exclusivo do TJ. Até nos tribunais regionais nós não temos essa expressão. Mas, por ato interno, eles se chamam de desembargadores. Abaixo e a idade de ingresso, sim, mais de 30 até 65 anos para o ingresso. E temos a mesma composição de 4/5 que vieram de juízes do mesmo tribunal e 1/5 de membros do Ministério Público e da OAB. E abaixo o juiz do trabalho com as características dos juízes: vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos. Além dessa organização do judiciário, nós precisamos entender que a dinâmica procedimental ela tem uma estrutura de um conjunto de atos processuais que se desenvolvem de forma sucessiva e coordenada dentro da relação processual e buscam atingir o objetivo principal, que é a entrega do bem da vida. Então, veja, o processo é essa concatenação de atos que se desenvolvem de forma organizada, coordenada. E o objetivo? Entrega do bem da vida. Esse processo se desenvolve mediante um modus operandi chamado procedimento. É o modo pelo qual os atos processuais se desenvolvem diante da relação processual. Volta um pouquinho para mim. Nesse caso, nós temos no processo de trabalho 2 grandes tipos de procedimento.
os procedimentos comuns e os especiais. Os comuns, na verdade era um só comum originariamente, é o procedimento do empregado que processa o empregador, a reclamação trabalhista. É que além disso nós temos procedimentos especiais previstos na CLT, por exemplo, o inquérito judicial para apuração de falta grave, o dissídio coletivo. Temos procedimentos especiais em relação a, por exemplo, ação rescisória, as cautelares, temos a ação de consignação em pagamento, temos circunstâncias importantes nessa relação. A partir daí, nós temos uma estrutura de procedimentos comuns com a regra estabelecida pela CLT. Os especiais, alguns deles são regidos pela CLT, outros tantos não são regidos, mas nós temos que adotar pelo menos o procedimento regular geral da CLT. A ênfase que eu quero fazer nesse momento é o procedimento comum. Vamos então ao nosso quadro, vamos fazer e falar sobre a divisão do procedimento comum. Como eu disse, nós temos duas espécies, que são o procedimento comum e o especial. Então aqui nós temos o comum, aqui o especial. E dentro do procedimento comum, nós temos essa divisão em procedimento ordinário, sumário e sumaríssimo. Quando a CLT foi criada, nós não tínhamos essa divisão em ordinário, sumário e sumaríssimo, tínhamos somente procedimento comum. Em 1970, veio o procedimento sumário, também chamado de procedimento de alçada, para as ações que envolvam até 2 salários mínimos, para as ações de até 2 salários mínimos. E, em 2000, foi inserido na CLT os artigos 852A a 852I, que são definidores do procedimento sumaríssimo, para as ações que excedam 2 salários mínimos até 40 salários mínimos. Então, para as ações de até 40 salários mínimos, o sumaríssimo. Para as ações que excedam 40 salários mínimos, aí sim, o procedimento ordinário. A estrutura que eu pretendo passar para mostrar como identificar uma peça vai envolver essa divisão. Nós temos técnicas para os procedimentos comuns e situações para os procedimentos especiais. Por exemplo, se for uma situação envolvendo o empregador que quer mandar o empregado estável embora, é o inquérito para apuração de falta grave. Se o empregador precisa depositar algum valor que o empregado desapareceu, é a ação de consignação em pagamento. Conflito entre sindicatos que não conseguiram fazer o dissídio coletivo. O acordo coletivo, a ação vai ser o dissídio coletivo. Então, veja, para os procedimentos especiais, não tem muito segredo. O caso já demonstra o que é. Agora, a dificuldade está em identificar as peças no procedimento comum. Então, vamos lá. O procedimento comum segue a seguinte dinâmica. Vamos construir aqui, o procedimento comum. A reclamação trabalhista a partir do procedimento ordinário. A reclamação trabalhista, que nada mais é do que uma petição inicial, é o ato inicial do processo. Então, a reclamação trabalhista é distribuída pelo empregado ou pelo advogado do empregado. Tanto que o artigo 840 da CLT fala que a reclamação trabalhista ela pode ser verbal ou escrita. Verbal, nós vamos nos valer da figura do jus postulandi,
Ou seja, o direito que a parte tem de entrar na justiça sem advogado está no 791 da CLT, limitado pela súmula 425 do TST. Pode voltar para mim. A súmula 425 do TST nos diz: cabe juspostulante na Justiça do Trabalho para o ajuizamento da reclamação trabalhista até os recursos perante o TRT. E diz: não cabe nos recursos perante o TST e na ação cautelar, ação rescisória e mandado de segurança. Então perceba que nesse caso a Justiça do Trabalho admite, aceita o juspostulante de acordo com a CLT, mas de uma forma muito mais limitada que a própria CLT coloca. É uma tentativa que nós temos para limitar o desenvolvimento dessa circunstância. Ok? Em relação, então, à petição inicial trabalhista, nós temos a forma verbal ou a forma escrita, e a forma escrita deve cumprir os requisitos do artigo 840, parágrafo 1º da CLT, combinado com o artigo 319 do CPC. Artigo 319 do CPC. Então, aqui, no artigo 319, nós temos o complemento dos requisitos do artigo 840, parágrafo 1º. Distribuída a reclamação trabalhista, nós vamos ter o próximo ato dessa fase, que é o encaminhamento da notificação aos Correios, que farão o endereçamento e entrega, e esse encaminhamento em 48 horas e a entrega em também 48 horas, da chamada notificação. Notificação. Recebida a notificação, aí sim, vai indicar o local, ou seja, a vara do trabalho, o número do processo e cópia da inicial para a parte reclamada, indicando a data da audiência. Então, entre o recebimento e a audiência, o artigo 841 da CLT nos diz que a audiência será a primeira desimpedida após 5 dias no mínimo. E aí, em audiência, nós temos a outra possibilidade de peça processual, que é a apresentação da contestação. Contestação. Então, veja. O início do processo vai ser a reclamação trabalhista. Depois, o ato de defesa vai ser a contestação. Essa audiência, de acordo com a CLT, ela é preferencialmente una. Ela não é obrigatória. É só no procedimento sumaríssimo que nós temos a audiência obrigatoriamente una. Já falo do procedimento sumaríssimo aqui. Vamos só concluir esse assunto. As fases da audiência, que eu vou mostrar logo depois do procedimento sumaríssimo, em resumo, são essas fases. Olha só. Primeira tentativa de conciliação, então aberta a audiência, o juiz vai tentar a conciliação. Logo em seguida, vai haver a apresentação da defesa, que ela é verbal em 20 minutos, mas ela pode ser substituída por uma defesa escrita. A partir da entrega da defesa, o juiz vai entregar para o reclamante essa defesa para ele ter acesso ao que foi falado e juntado. Depois começamos a fase de provas, então o depoimento pessoal do reclamante e da reclamada, a oitiva de testemunhas, até 3 testemunhas para cada parte, a apresentação das razões finais, a segunda tentativa de conciliação, encerramento de instrução e sentença. Então, ou a sentença vai ser proferida em audiência, ou o juiz marca uma data para proferir a sentença. Logo após esse momento, nós vamos ter a fase recursal, mas para falarmos disso, eu preciso antes mostrar as diferenças que nós temos
com o procedimento sumaríssimo. Veja, o sumaríssimo é muito parecido com o ordinário, mas ele é mais célere. Então veja, a reclamação trabalhista vai ser o ato inicial, a petição inicial trabalhista. Vai ser encaminhado aos Correios em 48 horas para a entrega da notificação. Aqui a primeira diferença. A petição inicial precisa indicar corretamente o nome e o endereço da parte contrária. Nome e endereço da parte contrária. Entre a distribuição da ação e a realização da audiência, diz a CLT, tem que ter um prazo máximo de 15 dias. Veja que esse prazo nós não temos no procedimento ordinário. Temos aquele prazo entre o recebimento da notificação e a realização da audiência, que se mantém no sumaríssimo. Então, entre o recebimento da notificação e a realização da audiência, 5 dias. Agora, entre a distribuição da ação e a audiência, no máximo 15 dias. E a CLT fala que essa audiência ela é obrigatoriamente una. Então, todos aqueles atos que nós falamos precisam acontecer no mesmo dia. No entanto, pode acontecer dessa audiência precisar ser suspensa. Um exemplo de suspensão é a situação de prova pericial. E aí o juiz ele vai ter que nomear o perito, indicar o objeto da perícia, estabelecer o prazo para a entrega do laudo pericial, notificar as partes para se manifestarem no prazo comum de 5 dias e só então ele vai continuar a audiência para proferir a sentença. E a CLT fala, entre essa paralisação da audiência e a continuidade com a sentença, tem que ter no máximo 30 dias. No máximo 30 dias. E a audiência em si, a estrutura, como eu disse, ela é una, podendo ser fracionada, mas a audiência do sumaríssimo é obrigatoriamente una e do ordinário do sumário preferencialmente una. Preferencialmente una. Numa audiência preferencialmente una, nós temos a propositura da tentativa de acordo, a apresentação de defesa, abertura de vista ao reclamante, depois o juiz colhe os depoimentos das partes, primeiro o autor, depois o réu, então primeiro o reclamante, depois a reclamada, face à oitiva de testemunhas, que no procedimento ordinário e sumário é de até 3 testemunhas. No sumaríssimo, até 2 testemunhas para cada parte. Depois, as razões finais, a última tentativa de acordo e aí sim a sentença. Esta audiência una, ela pode ser fracionada. E o mínimo de fracionamento que nós temos está aqui, ó. Audiência inicial, onde há propositura do acordo, se rejeitado a tentativa de conciliação, vamos apresentar a defesa, deliberação sobre provas, e aí o juiz vai adiar para outra data a sessão de instrução para fazer, então, a produção de provas. Por exemplo, aqui ele pode verificar se tem uma prova pericial. Então, um exemplo, a indicação de prova pericial. Agora, a audiência de instrução vai haver a oitiva, o depoimento das partes, a oitiva de testemunhas, as razões finais e a última tentativa de acordo. Pode ser uma audiência de instrução e julgamento. E aí o último ato vai ser a sentença. Ou pode depois ser só uma audiência de julgamento, onde vai ser proferida a sentença. A sentença. A partir daqui, entramos na fase recursal. Pode voltar para mim. Então, olha só. Nesse momento, o início do processo, reclamação trabalhista. Na audiência, contestação. Também são meios de defesa a exceção de incompetência e a reconvenção. Então, são 2 circunstâncias de apresentação de defesa. Nós temos a exceção de incompetência territorial, que a parte reclamada pode
propor no momento da defesa, e temos também a reconvenção, que é o pedido do réu em face do autor na mesma ação. Esses dois momentos são apresentados em apartado, mas no mesmo momento da contestação. Então, como eu identifico essa peça? A inicial, não tem dúvida, é tranquilo, é pedido. Feita a inicial, precisamos verificar o que tem nessa inicial. Se a intenção é somente combater os pontos da inicial, é uma contestação. Se temos também a circunstância de apresentar uma discussão sobre a competência territorial, aí é exceção de incompetência. E se a reclamada tiver pedidos contrapostos, reconvenção. Ok? Depois disso, vem a sentença. A partir da sentença, nós sabemos que dois recursos são cabíveis. O primeiro deles é o chamado embargo de declaração. Se a sentença for omissa, contraditória ou obscura, caberá embargos de declaração. Os embargos são recurso com a finalidade de esclarecer a omissão, contradição ou obscuridade. Muito simples, destinados ao próprio juízo prolator da decisão. Então pode ser o juiz do trabalho, o desembargador do TRT, o ministro do TST, o ministro do STF, qualquer um deles que proferir uma decisão omissa, contraditória ou obscura, caberá embargos de declaração. Outro recurso é o chamado recurso ordinário, que vem a partir da decisão proferida pelo juiz do trabalho. Pode ser também de decisão proferida pelo TRT. Isso eu vou mostrar. Vamos ao nosso quadro. Então, o recurso ordinário vai seguir inicialmente a seguinte estrutura: uma reclamação trabalhista proposta na vara do trabalho vai ter uma sentença. Como eu disse, dessa sentença cabe embargos de declaração por omissão, contradição ou obscuridade no prazo de 5 dias. O fundamento legal está no artigo 897-A da CLT. E o procedimento vai ser a oposição perante o juízo prolator da decisão. Se tiver embargo de declaração, vai haver uma complementação dessa sentença. Se não tiver, caberá direto o recurso ordinário. O recurso ordinário tem fundamento no artigo 895, nesse caso, inciso 1º da CLT. E o prazo do recurso ordinário é de 8 dias. Ele é interposto perante o juízo prolator da decisão e encaminhado ao juízo revisor, ao tribunal. Então, eu interponho na vara do trabalho e peço para encaminhar ao TRT. E o TRT vai proferir o seu acórdão. Para interpor o recurso ordinário, a gente precisa cumprir 2 grandes tipos de pressupostos: os subjetivos ou intrínsecos, que são a legitimidade, o interesse e a capacidade. E também temos os pressupostos objetivos, que são o cabimento, a adequação, a tempestividade e o preparo. Cabimento, adequação, tempestividade e preparo. Essa dinâmica vai envolver o cumprimento dos requisitos de encaminhamento ao tribunal, desde que seja uma ação de competência originária da vara do trabalho. Agora, e se for uma competência originária do TRT? Então, os processos podem começar, pode ser um dissídio individual no TRT ou um dissídio coletivo no TRT. A ação começou no TRT. Então, proposta a ação no TRT, o inciso 2 do artigo 895, nos diz que cabe recurso ordinário. E veja, esse acórdão ou o dissídio coletivo que profere uma sentença normativa também está sujeito a embargos de declaração. Se a decisão for omissa, contraditória ou obscura, cabe embargos de declaração. Se for, opõe-se, complemento da decisão. Se não for, direto o recurso ordinário, na mesma dinâmica. Eu interponho esse recurso no juízo prolator da decisão,
que encaminha ao juízo revisor. Nesse caso, o juízo prolator é o TRT. Então, o TRT vai receber esse recurso ordinário e ele vai ser encaminhado ao Tribunal Superior do Trabalho. E aí vai se proferir o acórdão. Agora, além do recurso ordinário, volta um pouquinho para mim. Nessa organização que nós temos no Judiciário Trabalhista, começou a ação na vara do trabalho, cabe recurso ordinário para o TRT. Começou a ação no TRT, cabe recurso ordinário para o TST. Agora, começou a ação na vara do trabalho e teve recurso ordinário para o TRT. Cabe recurso para o TST? Porque se a ação começou no TRT, cabe recurso ordinário para o TST. Agora, aqui no TRT nós temos uma competência recursal. Veio um recurso ordinário para o TRT. Cabe recurso. O recurso cabível nesse caso é o recurso de revista. Vamos ao nosso quadro. Então, para identificar o recurso de revista, nós vamos relembrar a seguinte dinâmica. Uma ação proposta na vara do trabalho tem por decisão uma sentença que cabe embargos de declaração opostos perante a vara do trabalho e ou recurso ordinário interposto na vara do trabalho e encaminhado ao TRT, que vai ter por produto um acórdão. Essa decisão está sujeita a embargos de declaração e ou o recurso de revista interposto no TRT e encaminhado ao TST, que por sua vez vai proferir um acórdão. Nesse caso, o recurso de revista tem fundamento na CLT, alíneas 896, linhas A, B ou C, e também no parágrafo 9º, quando fala do procedimento sumaríssimo, ou no parágrafo 2º, na execução. Esse prazo é o mesmo de todos os recursos trabalhistas, 8 dias, e vai se interpor no TRT e encaminhar ao TST. E os pressupostos, além dos clássicos subjetivos, legitimidade, interesse e capacidade, e objetivos, capacidade, adequação, tempestividade e preparo, nós teremos os especiais, que são o pré-questionamento, a transcendência e a divergência. Além dessa dinâmica, nós temos o recurso de revista no procedimento sumaríssimo. Então, a dinâmica no ordinário, então, vai seguir. Cabe recurso de revista para o TST, diz o artigo 896, alíneas A, B e C da CLT. Quando a decisão proferida no recurso ordinário, em dissídio individual, interpretar uma dessas espécies normativas, a lei federal, a lei estadual, a convenção coletiva, o acordo coletivo, a sentença normativa ou o regulamento da empresa, de forma divergente, de outro TRT, de decisão da SDI do TST, de súmula do TST ou súmula vinculante do STF. Além disso, quando a decisão proferida pelo TRT afrontar direta e literalmente a Constituição e violar a literalidade da lei federal. No procedimento sumaríssimo, lá no parágrafo 9º do artigo 896, nós temos que cabe recurso de revista para o TST das decisões proferidas em recurso ordinário, quando a decisão violar diretamente a Constituição Federal ou quando a decisão contrariar a súmula do TST ou súmula vinculante do STF. Na fase de execução, que é o parágrafo 2º do artigo 896, nós temos a hipótese de cabimento do recurso de revista quando a decisão proferida em grau de recurso, aqui o recurso é o agravo de petição, violar diretamente a Constituição Federal. Então, veja, volta um pouquinho para mim.
A decisão proferida pela vara do trabalho está sujeita a recurso ordinário para o TRT. Da decisão proferida pelo TRT, cabe recurso de revista para o TST, em duas situações. No procedimento ordinário, lei CLT, artigo 896, linhas A, B e C, e no procedimento sumaríssimo, artigo 896, parágrafo 9º. Na execução, da decisão e execução na vara do trabalho, cabe agravo de petição para o TRT. E lá no TRT, temos o recurso de revista, que vai para o TST. É o artigo 896, parágrafo 2º. Ok? Nessas situações, nós temos possibilidade de cabimento de recurso de revista. Agora, além disso, como último ponto, vamos falar da hipótese de cabimento do último dos recursos, que é o de embargos no TST. Vamos ao nosso quadro. Os embargos no TST, eles vão ser de divergência ou infringentes. Eles vão continuar essa dinâmica que nós acabamos de ver. Então, veja, eu cheguei com um recurso de revista até o TST. Essa decisão proferida pelo TST no recurso de revista, cabe embargos de divergência no TST. Então, eu interponho os embargos, e não são embargos de declaração, são embargos de divergência. Cabe até embargos de declaração desse acórdão, mas aí os embargos vão ser opostos perante o próprio TST. Agora, esses embargos vão ser interpostos no TST e encaminhados à seção de dissídios individuais, que, por sua vez, vai proferir também acórdão. Também podemos ter aquela outra situação, lembra? Quando a ação começa no TRT. Aí dessa decisão cabe recurso ordinário para o TST. Eu interponho no TRT e encaminho para o TST. Esse acórdão também está sujeito a embargos de divergência, interpostos no TST e encaminhados para a seção de dissídios individuais. Outra situação, a ação é de competência originária do próprio TST, ou seja, o processo começa no TST, não chega de nenhuma forma de recurso. Também cabem embargos de divergência no TST interposto, no TST encaminhado à seção de dissídios individuais. Se for uma competência originária de dissídio coletivo, aí cabem embargos infringentes. Então, o dissídio coletivo que começa no TST vai estar sujeito aos embargos infringentes interpostos no TST encaminhados à seção de dissídios coletivos. Pode voltar para mim. Com isso, a gente conclui esse assunto que envolve identificação das principais peças. Vimos a possibilidade da reclamação trabalhista, vimos a contestação, embargos, reconvenção, exceção de incompetência, e aí sim, a partir da sentença, os recursos, embargos de declaração, recurso ordinário, recurso de revista, embargos no TST. Na fase de execução da decisão, cabe agravo de petição e dessa decisão cabe recurso de revista. Então, com esse material, com essa aula, eu consigo resumir as principais peças e a forma de identificá-las. Esse material vai ficar disponível lá na área do aluno. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço, fica com Deus e até nosso próximo encontro.